Distribuição Califórnia. Redenção. Rolling, slowly down burning. Keep up my rookie, the tires is burning. Spinning around on the west side of town. Bombos in pursuit, cause me and my crew, we up the serious underground. Another day in the States, with the hellified earthquakes and the highest murder rate in LA, Cali, 9,008. Can you relate? Just another day in the States, with the hellified earthquakes and the highest murder rate in LA, Cali, 9,008. Versão brasileira, Woodvídeo, São Paulo. Olá, boa tarde. Por favor, tomem seus lugares. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Todos os anos, nessa época, nós honramos os ideais de liberdade, neutralidade e humanidade. Chamo a sua atenção para um homem que neste momento está sentado no corredor da morte na Califórnia. Sua jornada de membro de gangue juvenil, a pacifista popular internacional, é impressionante. Sua autoavaliação honesta enquanto encarcerado encorajou jovens a não seguirem seus passos. Será que nosso trabalho deve ignorar uma alma arrependida? Não é nosso dever fazer com que todo homem tenha valor? Lembre-se do nome dele. Stanley Tuque Williams. Eu costumava ser o rei dos aleijados. Olha o meu reino agora. Isso não é uma escola de gladiadores. Não se prova nada aqui dentro. Este lugar não faz de você um homem. Olhe para mim. Oi. Oi. Me desculpe o atraso. Teve que escapar e fugir da South Central? Dorothy. É brincadeira. Então, li sua proposta. Um livro sobre a formação da gangue dos aleijados? Bárbara não é o seu estilo. Dorothy, eu não quero falar de outro documento histórico. Estamos no meio de uma tragédia. 10.000 jovens negros morreram por causa da violência de gangues nas 2 últimas décadas. Isso sem falar nos feridos e nos presos. Mas como a gente vende isso? Eu não sei. Você é editor, esse é seu trabalho. Mas algo tem que ser feito. E talvez o meu livro abra os olhos de alguém. Bárbara não é o seu estilo. Dorothy, olha, eu sou mãe com um filho, possivelmente em risco. Eu não sei, mas preciso escrever sobre isso. E esse tal de Tuque, conhece ele? Bom, ele é o animal que começou tudo. Consegue entrevistar ele? Já tentei. Ele está no corredor da morte em San Quentin. A arma do crime foi uma espingarda ética calibre 12 que teve o cano criminosamente cortado. O corpo foi encontrado num hotel com disparos na cabeça. As marcas indicavam que a arma foi descarregada. O segundo disparo chegou até as costas, atravessando a cavidade pulmonar. Os resíduos de pólvora indicam que o tiro veio do alto. Um dos projéteis ficou engravado no chão, por baixo da vítima, o que indica que o segundo disparo veio de cima. Quanto faltava na caixa? Pena de morte para Stan Tuque Williams. $120. Um homem foi morto em uma loja de conveniências. E mais 3 morreram por causa Morte. de $120. A promotoria encerra o caso. Eu preciso fechar agora. Senhores jurados, chegaram a um veredito? Sim, Excelência, nós chegamos. Nós consideramos o réu Stanley Williams culpado de todas as 4 acusações de assassinato. Isso quer dizer que vão me matar? Penitenciária de San Quentin, 1981.
Abra a boca, mostre a língua. Se incline para frente. Abra as pernas. Prisioneiros chegando! O que posso fazer pela senhora, Sra. Becknell? Eu quero saber por que Duke Williams não concorda em me ver. Eu não sei se eu sou advogado de defesa dele. Tenho certeza de que não é pessoal. Ele não fala com repórteres há 10 anos e está no corredor da morte há 12. Qual a atual situação dele? Eu não posso discutir isso, mas digo uma coisa. As chances de salvar a vida dele estão acabando. Guardas, atenção detentos. Hora do exercício. Diante de suas celas. Os assassinos disseram que vão pro bloco D, cara, pra pegar os canivetes. Vão pegar tudo, até dinheiro e... Sabe o que é um linguarudo? Alguém que passa informação. É isso que você é. A gente tem que ficar unido. Unido, entendeu? Eu, você, eles todos, como um. Você sacou? Não façam nada até eu mandar. Tá. Diga aos 5 de paus para me encontrar. Parado aí, levanta os braços. Eu mando no bloco D agora. Algum problema? Não, não tem problema nenhum. Está me dizendo que ele tem os guerreiros dos aleijados cooperando? Ele fez com que quem não for membro pague aluguel. Os traficantes pagam impostos. Ele tem controle de cada mula que contrabandeia para dentro da prisão. E a gente não pode pegar ele por nada disso. Charles, por que essa música é tão alta? Eu já disse que nessa casa não tem que você escute esses ofensivos. Droga. Charles! Onde você vai? E coloca essa calça pra cima. Vou pra casa do meu pai. Por que tem que se vestir assim toda vez que vai lá? Se vestir como um maloqueiro, vai ser tratado como um maloqueiro. Isso não rola, mãe. Tenha cuidado. Falou. Falou. Guardas, atenção! Todos os que vão se exercitar, venham para frente de suas celas. Vão andando. Olha que tá aí. Legal. Olha aquela parada lá. Tô te falando, cara. Sai, deixa comigo.
Perfeito. Jogue os dois na solitária. O Williams pode apodrecer lá. Aê, cambada de desgraçado! Chega, Albert! Fica quieto, Albert! É o último aviso! O Grande Burt está a caminho! Ei, deixa o cara em paz. Ele não machuca ninguém, só é maluco. Se é pra atirar em alguém, atire em mim. Com todo respeito, isso não é problema seu. Eu tô fazendo com que seja. É como eu disse, se é pra atirar em alguém, atire em mim. Não se meta, cara. Fica na sua. Se é pra atirar em alguém, atire em mim. Não se meta. Vem. Vem lá. Preparar. Vem. É só isso, é? É só isso. Tuque. Vai sair para o pátio hoje, Sr. Pearson? Quem é? Chamam ele de o Antigo. Nunca saiu desde que chegou. Em todo caso, eu pergunto sempre. E ele nunca sai. Diz que tem tudo que precisa aí mesmo. Centro Comunitário Imperial Court. A senhora deve ser a senhora Becknell. Sou Tony Bogart. Oi, como vai? Nada mal. Bem-vinda ao Imperial Court, os portões do inferno. Aceita alguma coisa? Quer beber o quê? Oh, nada, obrigada. Primeiro, não sou eu quem tem que falar para o livro. Tem que falar com o Tuque. Ele é o nosso super-herói, a nossa lenda. Agora, se ele deixar, a gente conversa. Na verdade, eu já escrevi para ele 5 vezes, mas sem resposta. Que mal. Vou ver o que posso fazer. Obrigada. Tô falando sozinho aqui, é? O que é isso aí, cara? Ilimu atacou Camboa. O quê? O que você disse? Eu disse, são janelas, meu jovem. Devia tentar fazê-lo, mas elas podem te libertar.
Sr. Williams? O Sr. Pearson deixou isso para o senhor. Dicionário de inglês. Quem mandou? O antigo, do final do corredor. São janelas, meu jovem. Elas podem te libertar. Devia tentar fazer umas. Elas podem te libertar. Percepção. Obter conhecimento através das sensações. Percepção. Vamos ver aqui. Percepção. Detectar. Achar ou descobrir. Boato. Uma opinião. Contrário à verdade. A vingança de Deus é melhor do que a de qualquer homem. A vingança silenciosa. As crianças A única foram cura para o enviadas. medo é a fé. Estamos sentenciados a solitar em nossas A próprias metáfora do peles romance. por toda a vida. Vamos nos voltar para o que os nossos olhos veem, para a essência. A ideia que não é arriscada não pode ser chamada de ideia. Não se sabe, nem se pode saber o que há de melhor dentro de alguém. Redenção. Ser libertado. Ter uma dívida anulada. Fazer o bem. Redenção. Redenção. Sr. Williams, estou escrevendo um livro sobre a gangue de rua, Aleijados, e sua transformação em um fenômeno mundial. Como um dos fundadores dessa gangue, o senhor poderia me fornecer informações valiosas sobre a criação da gangue. Tony Bogart sugeriu que eu contatasse o senhor novamente. Ele está bem familiarizado com o meu trabalho. Pretendo que este seja um trabalho bem elaborado, bem pesquisado, bem fundamentado. Não tenho a intenção de desumanizar o senhor. Está pronto? Prisão Estadual da Califórnia. Pare. Pois não, senhora? Eu vim ver Stanley Williams. Siga em frente. Obrigado.
Por favor, tire os seus sapatos, coloque todos os seus itens pessoais dentro da cesta. É a sua primeira vez, querida? É. Melhora depois de um tempo. Você se acostuma. Eu me acostumei. Exceto quando a luz vermelha está acesa. É a câmara. Quando ela está acesa é porque vão executar alguém. A isso eu nunca me acostumei. Entrando. Não pode. Bem. Senhor Stanley Tuque. É só Tuque. Tuque. Me desculpe. Isso tudo é necessário? Eles acham que sim. Muito bem. A senhora não acha que deveria pedir antes de começar a gravar alguém? Ah, eu sinto muito. Talvez seja melhor. Comece se nós- dizendo quem mandou a senhora aqui. A polícia, a justiça, o FBI. O quê? Se isso é alguma armação, se a senhora vai me fazer perguntas para me incriminar. Eu não tenho intenção de fazer nada disso, Sr. Williams. É casada, senhora Becknell? Sou divorciada. Tem filhos? Um filho na faculdade. Na faculdade. Então fez faculdade. MT, Universidade de Chicago, e me formei na Adelphi. Seus pais trabalhavam? Minha mãe era professora e meu pai tinha... Bom, ele tinha uma simples lavanderia. Seu pai ralou para trabalhar e para descrever o que ele conquistou, a senhora só tem a dizer simples. Puxa. Isso é tudo Para que quer escrever o livro? para encontrar a verdade. Quero ouvi-la de você. E quando a senhora tiver a verdade, o que vai fazer com ela? Eu acho que a senhora veio aqui só para dar uma olhada no monstro. Fazer anotações sobre o monstro que fundou os Aleijados e depois voltar para a sua mansão. E escrever sobre as gangues e a cultura das gangues e a proliferação das gangues. Não vai me intimidar a negar o meu desdenho por gangues. Mas minha opinião pessoal não vai atrapalhar a minha capacidade objetiva para escrever um livro sobre os aleijados. É o que todos os jornalistas dizem. Eles vêm aqui e me falam todas essas coisas, todas as vezes. Tuque, vamos cuidar de você. Tuque, vamos fazer isso e aquilo. E aí, quando eles saem daqui, eles fazem, sabe o quê? Me enterram. Bom, eu não sei deles. Eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui para desenterrar a verdade, a sua verdade. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque a minha verdade é completamente diferente da sua verdade. Não falamos a mesma língua. Quer saber, Sr. Williams? A informação está lá fora, é de domínio público. O senhor pode contar a sua história com a sua própria voz, ou eu vou contar a minha história com base no meu ponto de vista. É simples assim. Portanto, eu sugiro que o senhor olhe dentro dos meus olhos e depois dentro de si mesmo e diga se o senhor pode confiar em mim. Ah, sua editora ligou. Ah, obrigada, querido.
você tem uma nova mensagem. Alô? Esta ligação está sendo feita da Penitenciária Estadual San Quentin, na Califórnia. Esta é uma ligação a cobrar de... Stanley Williams. Entrando. Esses homens têm muito respeito por você. Alguns. Sr. Williams, obrigada por ter me ligado. Estou feliz que tenha decidido confiar em mim. Eu nunca disse que confiava. É uma oportunidade para a senhora ganhar a minha confiança. Eu respeito isso. Obrigada. Bom, primeira pergunta. Quero saber por que fundou os Aleijados. Para proteger o meu bairro. Fundou uma organização criminosa para proteger o seu bairro? Mas não era criminosa quando eu fundei. Eu mudei para South Central, em Louisiana, quando eu tinha 9 anos. Fui agredido por valentões de outras gangues. Uhum. Era um mundo cão. Ei, de onde você é? A polícia que havia por perto não fazia nada para melhorar as coisas dentro da comunidade. Daquele momento em diante, eu soube que estava por minha conta. Daí por diante, tudo seguiu a ordem natural. Depois das brigas dos cachorros, eles colocavam a gente, os meninos, no meio da roda para brigar. Naquele ponto, eu percebi que eu tinha que ser forte. Que das duas uma, ou eu seria vítima ou faria vítimas. Eu tinha que ganhar respeito, e lá eu ganhei respeito mostrando força. Não importava quem fosse o outro menino, eu não dava para trás. Quando percebi que a violência era eficaz, eu tive que fazer a coisa mais selvagem. Tive que reagir. Eu nunca dou para trás. É assim que canto meu rap. É a receita para se morrer cedo. Talvez para alguém olhando de fora como a senhora seja assim, mas para a gente, na verdade, era mais uma questão de sobrevivência. Sabe, qualquer cachorro pode correr e se esconder, mas a gente queria mais do que isso. A gente é quem? Bom, você sabe, os nossos parceiros, a nossa gente, os guerreiros que a gente colocava junto. Parceiros, bom, então foi aí que você conheceu Raymond Washington. É isso, o meu parceirão. E você brigou com ele? Houve Não, briga de território? Ou... Não houve nada disso. Eu mesmo e o Ray vimos que a gente podia brigar junto, que a gente podia recrutar guerreiros, você sabe, para a mesma causa. Aí, ó. Rei Washington tá vindo. Você é o Tuque? Sou, e daí? Tem uns 20 caras aqui falando que você quebrou uns caras, que é o tal, é verdade? Pelo que eu vejo, você domina o lado oeste e eu domino o lado leste. Se a gente se unir, a gente pode ficar muito poderoso. O lado leste é legal. Mas o lado leste é o tal. Não, cara. O lado leste é legal. Mas o lado oeste é que é o tal. Sacou? Nós dois recrutamos grupos de jovens guerreiros por lá e chamamos outras gangues para a briga.
Tomamos toda a área de Sportsman Park. E todas as ruas por perto. Norte, sul, leste e oeste. Uma coisa que tem que ser dita é que os aleijados se tornaram tão poderosos, tão rápido, que ninguém queria mexer com a gente porque eles sabiam que iam dançar. Os membros de outras gangues, os membros de outros grupos de rua, todos se juntaram a gente na luta. Sabe, quando eu ouço você falar, parece que era uma diversão boa, saudável. Mas dava para ver assim. Às vezes era divertido mesmo, sabe? Porque se tratava de força, de um cara contra o outro. De quem era o mais forte, de quem ganhava de qualquer outro. E aí as coisas começaram a mudar. Bora! Quando eles começaram a atirar. Eles, os sanguinários. Isso, os sanguinários. Eles atiraram primeiro? Isso. E vocês atiraram de volta? Claro. A gente tinha decidido que não ia usar armas, mas era uma guerra. Mas eles não eram os inimigos. Eram outros jovens negros como vocês. Então a minha pergunta, Sr. Williams, é a seguinte. Como pode justificar atirar num homem igualzinho a você? O começo de tudo isso é o ódio a si mesmo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que toda vez que você agride alguém através de imagens e conceitos que diminuem a ele e a sua raça, você está fazendo com que ele, depois de um tempo, acredite nisso. Essas imagens que eu estou falando são estereótipos. Mostram que a maioria dos negros é formada por analfabetos funcionais. Promíscuos, violentos, pobres que se tornaram criminosos. Infelizmente, muita gente negra compra essas ideias e os estereótipos passam a ser verdade. Então você começa a se vingar dos indivíduos que se encaixam nesses estereótipos e basicamente tenta apagar essas imagens negativas para tentar se livrar desses monstros, desse ódio que inconscientemente te persegue. É uma hipótese brilhante. Verdade. Mas com o devido respeito, Sr. Williams, não há nenhum afro-americano neste país que não tenha tido que engolir esses estereótipos negativos. O que quer dizer? O que estou dizendo é que ainda assim o senhor é o responsável por ter escolhido o seu próprio campo de batalha, por processar essas informações onde estava sua família. Mas o que eu estou querendo dizer... Não tinha ninguém que pudesse libertar o senhor dessas imagens, que pudesse processar melhor essa lavagem cerebral? Eu não podia dizer à minha mãe o que eu estava fazendo na rua. E quanto a seu pai? O que tem ele? É esse aí? Quando eu fiquei muito fora do controle da minha mãe, ela me levou para Oakland para viver com meu pai. Stan, esse é Stan, o seu pai. Vem comigo. Espera aqui. Eu volto já. Me diz uma coisa, tua mãe te chama de filho? Eu tô chegando. Então as ruas se tornaram meu pai. E os aleijados a minha família. Mas você alguma vez parou para pensar quantos jovens negros você e a sua família mandaram para o túmulo? Eu não estou entendendo.
Você queria uma entrevista e agora fica aí me julgando pelas coisas. Eu disse a você, se a gente não tivesse criado a gangue, alguém teria vindo e feito alguma coisa parecida. Não acha que se não fosse os aleijados seria outra coisa? Eu já disse, era uma questão de sobrevivência. É pela sobrevivência que estamos aqui, é assim que tem sido através da nossa história. Mentira. Você vem aqui cheia de críticas, mas o que você fez? Fez alguma coisa pela sua comunidade? Ou só tenta defender o seu andando por aí como uma branca, falando Está como uma tentando branca? invalidar a minha negritude por causa das escolhas que você fez? Você não me conhece e não sabe merda nenhuma sobre mim. Não sabe o que eu tive que enfrentar para chegar onde eu estou, nem o quanto eu me esforcei para me dar uma vida decente. Você não tem nem ideia. Onde você chegou? Olhe para você, o jeito que fala, o jeito que anda. Alisa o cabelo. Está perdida. Eu posso estar perdida, mas tenho liberdade. E você não. Eu não preciso disso. Precisa. Guardas! Te vejo semana que vem. Tire a roupa. Se incline. Sua visita não apareceu. Vamos levar você de volta. Eu me iludia. Eu achava que se as pessoas tivessem medo de mim, elas me respeitariam. Isso foi um erro. Não se ganha respeito através da violência para aterrorizar as pessoas. Muitos membros de gangue sentem medo o tempo todo, mas não dizem a ninguém porque não querem que seus manos pensem que eles são fracos. Os membros de gangue seguem regras erradas. Suas regras permitem que eles sejam desonestos. Suas regras permitem que eles usem violência contra os outros. Suas regras permitem que coloquem suas próprias vidas em perigo. Mas você não precisa seguir as regras deles. Você pode não seguir regra alguma.
Tô precisando que ela venha. Cara, não posso nunca mais aqui. Ó, da próxima vez não traz mais. Se ela não vier aqui, eu vou mandar os manos. Eu me abandonou, já tô ficando surpreso, ela não vem mais aqui. Não dá, não dá. Por favor, não faça isso. Eu não quero. O que é tudo isso? Diretor novo, assistente novo. Bom, eu vi que todo mundo estava trazendo comida, então... Eu acho que foi muita presunção minha. É uma oferta de paz. Espero que não se ofenda com isso. O que está pretendendo? Arrumar mais acusações por cima de mim? O quê? Como de ataque, por exemplo? Porque eu estou a ponto de atacar essa comida. A comida que servem pra gente lá dentro é uma abominação. A gente não pode nem chegar perto das máquinas de comida, mas eu agradeço a você, foi um gesto gentil. De nada. Uhum. Está bom? Está melhor do que bom. Eu devia ter trazido molho de pimenta. Devia mesmo. Eu li o que escreveu. E? Fiquei muito impressionada. Muito obrigado. Eu agradeço mesmo isso e torna ainda mais fácil para eu dizer que preciso de ajuda. O que quer que eu faça? Eu quero parar. Eu quero parar com essa loucura que eu criei. Eu quero escrever livros infantis. Que ótimo, mal posso esperar para ler. Então eu estou juntando informações. Vou passar para você ou para sua editora, ou seja lá o que for, para começar e... Me desculpe, Sr. Williams. Me chame de Stan, me chame de Stan. Stan, eu não escrevo livros infantis. Eu sou jornalista e, como você sabe, estou para embarcar no projeto do meu próprio livro. Sei. Eu não tenho tempo. Sinto muito. Me deixa falar uma coisa sobre tempo. Ontem eu fui informado de que outra apelação minha foi negada. Cada apelação que é negada me deixa mais perto da morte. Quem é então que está ficando sem tempo? Escuta, eu não quero deixar como legado simplesmente ter sido um dos fundadores da Aleijado. Se eu conseguir evitar que uma criança venha para esse lugar, Sra. Becknell é a única Bárbara. Bárbara, você é a única lá fora que pode me ajudar. Tá curtindo comigo? O quê? Se você e sua mentalidade de gangster estão tentando me usar para conseguir sua liberdade, saiba que não serei manipulada, mas se você está sendo sincero para salvar essas crianças, falar sobre seus erros e tentar ajudar esses jovens, farei tudo o que puder para te ajudar. Bom, eu vou usar e manipular você. Como é que é? Para pegar mais frango daquela máquina de comida. Disseram que você não tinha senso de humor. Agora é você quem está curtindo comigo. Eu estava lendo o que você escreveu e uma coisa me chamou a atenção. Escreveu que durante um período do seu tempo de gangster, você sentiu que a sua morte estava próxima. Isso, é. Foi medo. Um dia eu vi que todos os meus parceiros, que era assim como a gente se chamava, tinham morrido. Raymond morto, Monroe morto, Poodle. Mortos, cara. E aí, no flash, eu vi que eu seria o próximo. Ele tá morto? Tá, ele tá. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos.
Eles tinham certeza de que eu estava morto. Mas aí, quando eu sobrevivi, eles disseram que eu não ia mais andar. Quando eu voltei a andar, não tinha mais volta. Fim de semana violento e sangrento em Los Angeles. Em menos de 2 horas, 6 pessoas foram encontradas Mesmo em um mortas. lugar violento como o South Central, em Los Angeles, a carnificina foi assustadora. Mais de 20 pessoas O que eu foram não entendo assassinadas é por quê. brutalmente por gangues. Por que, irmãos e irmãs, tiveram que tirar as suas vidas? Por quê? Eu sei. Calma, calma. O que eu tô querendo é organizar uma trégua. Aleijados e sanguinários estão fora de controle. Eu sei. Os líderes precisam sentar e conversar. Tá bom, e qual seria o meu papel nisso? Falar com o Tuki. Falar com... Pera aí. Talvez ele consiga alguma coisa. Falar com os líderes. Talvez você o convença. Eu não acho que eu esteja em posição de fazer isso, Tony. Peça a ele. Qual é, Tony? Eu não posso simplesmente... Peça a ele. Sou jornalista, não negociadora. Bárbara. Me deve uma. Stan, uma vez que você peça aos aleijados em alto e bom tom que façam essa trégua, não vai ter volta. Quando você disser que renuncia à violência entre as gangues, quando disser que não é mais o líder dos aleijados, você será um homem marcado. Eu sei disso. Está preparado para correr esse risco? Escuta, se isso for para causar uma trégua entre sanguinários e aleijados e acabar com a violência dentro da minha comunidade, não é um risco, é responsabilidade. Mas... Tempo esgotado. Pense sobre isso. Mas que bagunceiro que é esse meu filho. Eu tô ligado. Eu sei, você é engraçado, você é muito engraçado. Eu te bati no queixo. Não esquenta, cara. Preciso falar com você. Eu tô no telefone agora, sacou? É só a minha mãe. Desligue o telefone. Dá um tempo, falou? Então, mano, fala aí. Tá, eu te ligo de volta. Falou? Onde conseguiu E aí, isso? foi fuçar nas minhas coisas? Quem te deu isto? Me dá isso. Seu pai? Você sempre culpa ele de tudo. Seu pai teve a chance dele e perdeu. Você nem conhece mais ele. Ah, não. Eu conheço. Você não. Tá, eu tô dando fora. Me dá isso aqui. Absolutamente não. Me dá a arma. Falou, fica aí. Charles, não saia desta casa. Se não, o quê? Vai invadir a minha privacidade? Quer saber? O papai pode ter cometido os erros do passado, mas pelo menos ele me respeita. Vai lá aprender um pouco da sabedoria dele. Pra onde eu vou? O quê? Eu não sei o que fazer. Eu arrebentaria a cara dele. Com tudo isso que está acontecendo... É isso que eu faria, mas olha só onde eu vim parar. Eu tô preocupada com ele. Bom, olha, ele é seu filho. Basicamente, você é o arco e ele é a flecha. Se você aponta a flecha na direção certa e solta a corda, você não pode mudar o seu destino. Mas se tem força o bastante para puxar a corda, ele encontra o caminho dele. Quer saber? Eu não quero ouvir sobre essa baboseira filosófica. Tá legal. E você quer falar mais sobre verbos transitivos ou quer... Tá bom, vamos lá. A mensagem central é mostrar que ser membro de gangue é uma atividade devastadora que destrói... Há 20 anos eu ajudei a criar uma gangue chamada Os Aleijados. Hoje eu estou falando com vocês do Corredor da Morte. Eu nunca imaginei que a gangue dos Aleijados iria se espalhar pela Califórnia, pela nação, pelo mundo. E eu lamento profundamente o legado que ela deixou, porque ela deixou um legado de genocídio. Genocídio entre negros, entre a raça negra. E eu peço desculpas pela minha participação. Mas eu me sinto grandemente encorajado por ver vocês aqui hoje. Me faz saber que eu não estou sozinho, ao me arrepender desse legado e encará-lo pelo que ele é. Ninguém tem maior influência na violência de gangues ou na cultura de gangues do que os próprios membros das gangues.
Vocês estão, portanto, na melhor posição possível para reverter o curso dessa violência. Mas devemos trabalhar, devemos sair às ruas, devemos buscar a paz, devemos parar de exterminar uns aos outros, devemos parar com toda essa loucura, porque, no fim das contas, somos os únicos culpados. Temos que usar essa atitude de matar ou morrer de guerreiros das ruas para reconstruir a nossa cultura, para construir um legado duradouro, um legado de paz. Qual é? Tinha aleijados e sanguinários lá que eram parentes e que não se viam há tempos porque não podiam ir ao bairro um do outro. No final, eles estavam se abraçando. Estou te falando, foi incrível. Departamento de Correção, San Quentin. Morgan! 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 Que Deus te ajude. Eu tenho uma declaração de Robert Lee Morgan que eu gostaria de ler. No dia 27 de março, o estado da Califórnia vai inundar minhas veias com barbitúrico, relaxante muscular e cloreto de potássio, causando a minha morte. Eu voluntariamente abandonei a opção de apelar à revisão de sentença de morte do estado da Califórnia. Muitos chamam isso de suicídio. Não é. Eu vivi na prisão a maior parte da minha vida adulta, mais de 30 anos no corredor da morte. Eu sou um homem racional. Eu não considero que a decisão tomada de não viver outra década no corredor da morte seja uma decisão irracional. Sorvete. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado E quanto às seja vítimas? o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Parem com o Perdoai as assassinato nossas legal. ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, livrai-nos do mal. Amém. Que absurdo. Ele não merecia uma coisa assim. Temos que parar a vida, é uma vida. Lógico, não precisa ter jeito. Não acho que a pessoa tenha. Eu não concordo com isso. Eu não entendo. Quem tem? São várias pessoas.
Adiei o livro indefinidamente. O quê? O que está fazendo? Fiz de tudo por esse livro sobre os aleijados. Eles vão até te dar o adiantamento. Vai jogar tudo isso fora? Vou ajudar o Stan com o livro dele. Bárbara, nenhuma editora vai publicar um livro para jovens escrito por um criminoso no corredor da morte. É isso que vou fazer. Sabe o que eu acho? Que você se envolveu demais com esse homem. Eu preciso de uma editora, não de uma terapeuta. E se tiver interesse em ser editora, ótimo. Se não, eu posso... Pare com os ultimatos. De verdade. Está dentro ou fora? Tudo bem, estou dentro. Mas ele está mexendo com a sua cabeça. Os títulos da série vão incluir Gangues e a Vizinhança, Gangues e o Poder Abusivo, Gangues. Olha, eu sinto muito. Não é o nosso estilo. Vamos embora. Alguns dos títulos da série, como podemos ver, serão Gangues e o Poder Abusivo, Gangues e a Autoestima, Gangues e a Vizinhança. Eu sinto muito, Sra. Bagnall, mas não é o nosso estilo. Por quê? Não quero dar espaço a um homem condenado pelo assassinato de 4 pessoas, o que qualifica para agora ser a voz ouvida pelas minhas crianças. Um minuto. Qual não inteligente? Como? É uma coisa que o Stan sempre diz, significa... Eles condenam o que não podem entender. Não vá ainda, por favor. Você poderia me explicar melhor isso? Seria um prazer para mim. Eu vou começar explicando por que nós achamos que devemos publicar esses livros infanto-juvenis. É muito importante que as nossas crianças... Stan, esses rascunhos têm tantos erros de datilografia. Realmente precisamos corrigir isso, tá bom? Mas, no geral, estão bons. Olha, no 4º parágrafo, na segunda, isso... Apresentação do livro do dia. Gangues e a Vizinhança, escrito por Stanley Tucci Williams. Quando crianças entram em gangues de rua, pessoas inocentes se machucam. Às vezes, até crianças mais novas do que você levam tiros Quando ou o mano facadas. não é seu amigo, ele te chama de covarde ou de malandro. Eu achava que batendo nos outros eu seria descolado e macho. Eu achava que esse era o jeito de fazer as pessoas me respeitarem. E o mas eu poder estava errado. abusivo? Eu aprendi que nada de bom acontece quando se usa o poder abusivo para causar medo nas pessoas. O verdadeiro poder está dentro de cada um de nós. Stan, os livros estão vendendo bem na Europa, na África, no Japão. Japão? É? E Stan, Winnie Mandela pediu para vir te visitar. E se nós dissermos não? Então a imprensa que soube da visita de Winnie Mandela vai fritar a pele da gente. Como isso aconteceu? Os livros dele? Aparentemente, eles são populares. Entrada de visitantes. Eu gostaria de avisá-la que o Stan é bastante tímido e também bastante quieto. Mas é só continuar falando com ele que ele fica mais à vontade. Bom dia. Pela outra entrada, por favor, Sra. Mandela. Mas não se entra por lá. É para a revista. É necessário uma revista completa. De forma alguma. Então não vai poder entrar. Você sabe quem é ela? Faz alguma ideia de quem Eu é vou ela? cuidar da senhora Mandela. Por aqui, senhora. Obrigada. Isso foi ridículo. Esse é um momento de grandeza para mim. Eu me sinto elevado. Eu queria ser um poeta. É uma honra imensa conhecê-la. Não, senhora. A honra é minha em conhecê-lo. Obrigado. Os livros que você escreveu tocaram muitos de nós. Suas palavras estão nos lábios de muitas crianças do meu país. A condição de vida dos jovens nas favelas da África do Sul são as mesmas dos guetos do seu país.
Depende da atitude. Tem algumas pessoas que se opõem e dizem que falar de gangues nas escolas é um tabu e que talvez eu não seja a pessoa certa para dar o recado. Estão cegos pelo medo. Mas você deve continuar. O Sr. Mandela pensava em morrer enquanto estava encarcerado? Todo santo dia. Foi isso que o manteve vivo. Não tenha medo. Você me dá um autógrafo? Claro, Sra. Mandela. Eu faria qualquer coisa pela senhora. Qualquer coisa, acredite. Madame. Poxa vida. Isso é tão incrível. Coragem. Obrigado. Senhora Becquinel. Oi. Primeiros livros, agora Mandela. Foi hoje. Olha, eu acho que foi isso pode muito... ter um efeito contrário. O quê? Eu estou esperando a decisão da 9ª vara. Eu tento manter esse homem vivo. Esse é meu trabalho, entendeu? Claro que sim, mas ouça o que eu digo, Sr. Cake. Os livros causam impacto. Eu não me importo. Podem arruinar o caso. Tenho que perguntar. Prefere os livros ou o homem? Como assim? A vida ou a obra? Eu sugiro que a senhora pare de trabalhar com ele, pelo menos por enquanto. O relacionamento de vocês está confundindo o bom senso dele. Sra. Beck, aqui é Mário Feira, membro do Parlamento Suíço. Eu tive a oportunidade de ler os livros de Stanley Williams. É realmente impressionante. Ele é um ótimo escritor. Sim, o dia de hoje serve para lembrar aos meus compatriotas do nosso compromisso com a liberdade, a neutralidade e, principalmente, com a humanidade. Neste momento, há na Califórnia, na prisão de San Quentin, um homem condenado. O nome dele é Stanley Williams. O Sr. Williams lançou um abrangente programa internacional para desviar os jovens das gangues, das drogas, da violência e também da prisão. Isso é um absurdo! Será que nosso trabalho deve ignorar uma alma arrependida? Não é nosso dever fazer com que todo homem tenha valor? Stanley Williams conseguiu organizar tréguas reais entre as gangues de seu próprio país e parou com as guerras entre as gangues nas ruas da Suíça. A campanha internacional do Sr. Williams para salvar crianças e apoiar a sociedade civil representa uma oportunidade incomum para uma pessoa com experiência nas ruas de remodelar, reformar e reabilitar jovens problemáticos por todo o mundo. Por isso, hoje, utilizo o poder em mim investido como representante do meu país para indicar Stanley Williams no corredor da morte ao Prêmio Nobel da Paz. Está na internet e vai estar nos jornais amanhã. Meus parabéns, Stan. Bárbara, só tome cuidado aí fora, porque vai haver repercussão. A única repercussão vai ser um prêmio Nobel. Eu sei, mas só tenha cuidado. Está bem? Pode deixar. Qual a sua relação com o Sr. Williams? Como a senhora se Não é da sente sua com a conta. alegação de que essa indicação prejudica a imagem dele? Você sabe que não tem nada aí. Vai tentar plantar alguma coisa? Isso, eu falei com o Sr. Williams hoje de manhã e ele se sente muito honrado por ter sido indicado. Temos a público Me dá um para momento, por informar favor. que o Sr. Williams continua Obrigada. envolvido com atividades de gangues. Ele vai ser indiciado. Eu sou só um agente penitenciário. Isso é tudo Ele ainda que eu está sei. comandando os aleijados? Sim.
Com base em que provas? Com base no depoimento de outros detentos. Mas esses depoimentos são anônimos, não é? Sim. Quem são esses caras? São detentos, são velhos inimigos. Stan, eu desisti de muita coisa para te ajudar com seu trabalho. Se eu achasse por um minuto que você voltaria para esse mundo... Eu não sou um hipócrita, eu sou um homem de palavra. Em tudo que eu me comprometi, eu fui ao extremo. Quando eu decidi formar os Aleijados, eu fui lá e formei. Daí eu disse que seria o pior gangster que já existiu. Eu fui lá e me tornei isso. Com disciplina, eu fui o rei dos aleijados e não tive medo de dizer isso ao mundo. Mas eu me deparei com uma jornada diferente, uma jornada de servidão, uma jornada de redenção. Eu pratico isso, eu não uso drogas, eu não digo palavrões, eu não uso álcool. Qualquer coisa que não seja certa, eu não faço. Eu pratico isso há anos. Você não entende? Você não vê que você e a minha mãe são as duas únicas pessoas em quem eu confio aqui? Você fez mais por mim do que qualquer pessoa no mundo. É claro que vão querer destruir isso entre a gente. Mas isso é loucura. Você é indicado ao Nobel e eles inventam essas coisas. E eu queria poder socar esses filhos da mãe até que eles... Não, você não está me entendendo. O quê? Eu quero dizer, a raiva traz estrago e perda. O quê? Eles querem isso. Veja como você reagiu. É isso que eles querem. Você é melhor do que isso. Tem razão. Tem razão, mas quer saber? A imprensa quer ouvir a gente. Estou recebendo 50 ligações por dia. A gente pode dar o troco e espalhar sua mensagem por aí. A gente já está fazendo isso através dos livros. Deixa eu cuidar disso do meu jeito. Está bem? E que jeito é esse? Eu tenho uma audiência disciplinar chegando. Eu já estou nisso há 6 anos. Eu sei. 6 anos na solitária sem direito a nada. Eu sei. É por aí que eu vou começar. Então está nos dizendo que mudou? Eu passei a minha primeira década aqui com um padrão comportamental negativo e previsível. Mas durante esse tempo eu passei por um processo de anos de reeducação, me conhecendo e desaprendendo os maus hábitos que eu tinha e que me colocaram aqui. E me tornei um homem de princípios. Eu também abracei um projeto para ajudar as crianças, os garotos. E esses esforços foram compensados. Como saberemos que assim que reconquistar a liberdade, você não vai buscar a vingança? Vingança não existe mais no meu vocabulário. Minhas palavras são tudo o que eu tenho e minhas palavras são o que eu dou. Dou minha palavra que não acontecerá. Alô? Sim, eu aceito a ligação. Stan? Eu tenho boas notícias. Eu vou sair da solitária e vou voltar para o pavilhão. Isso significa mais livros e mais material para escrever. Talvez até uma TV. Você continua fazendo televisão, certo? Bárbara? Isso é bom, Stan. O que houve? Bárbara? Falou com seu advogado? Não. Então você não sabe. O que eu devia saber? Saiu a decisão da 9ª vara. Rejeitaram a sua apelação. Agora nós iremos à Suprema Corte Americana. Não, eles não vão nem querer ouvir o caso. Mas isso pode mudar. Bárbara, eles vão me executar nos próximos 6 meses. Mãe, já chega.
Pronto. Eu tenho recortado todos os artigos dos jornais sobre a indicação ao Nobel. Já enchi uma pasta. Vou mandar para você. Eu também tenho recebido umas ligações da tia Célia, da prima Shannon. Até o tio Ray de Baton Rouge tem ouvido falar de você na televisão. Se lembra do tio Ray? Acho que sim. A imprensa tem incomodado? Ligaram bastante por uns dias. Mas eu sempre dizia que era o número errado. Tem muitos Williams na lista telefônica. E você está bem por aqui? Eu estou bem. Eu só nunca vou me acostumar com esse lugar, nem mesmo depois de tantos anos. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se a gente tivesse ficado na Louisiana. Eu mudei com você para cá porque eu achei que tudo ia ser melhor. Lembro que você não queria vir para cá. Até se escondeu no dia da viagem. Mas nós te encontramos e você se jogou nos braços de sua avó, se agarrou nela. Eu não fiz nada disso. Tivemos que te segurar e te arrastar por todo o caminho. Sei que não foi fácil para você. E para quem foi? Eu queria ter protegido você disso. Olha, mamãe, escuta. A gente não pode mudar o passado. Tá legal? O arrependimento não leva a gente longe. Às vezes eu fico aqui pensando, se esse for o caminho que eu tenho que percorrer para fazer o que eu tenho que fazer, que assim seja. Eu me orgulho de você. Não tenha orgulho disso. Eu te amo. O que é isso? Uma flor. Eu peguei lá fora quando o guarda não estava olhando. Eu não vejo uma flor há 20 anos. Eu vou levar ela comigo. Eu quero roubar a essência dela para mim. Reste o tempo que restar. Eu vou estar sempre presente. Stan. Lembre-se disso. Enquanto eu respirar. Está bem. Certo? Certo. Vamos nos concentrar no trabalho, tá? Porque é o que realmente importa agora. Está bem. Sr. Williams, pronto para se mudar?
Oi. Oi. Só vim catar o resto das minhas coisas. Tô vendo. Quer uma força? Não preciso, obrigada. Senhora Becknell? Sim. Bárbara Becknell? Isso mesmo. Isso é pelas vítimas. Ei! 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 Volta aqui! Volta aqui! Esse é o sangue das vítimas de Stan Williams. Fique fora disso. Você apoia um assassino. Eu apoio os direitos humanos. E o direito dos mortos. Eu apoio um homem... E quanto aos direitos de Albert que trabalhou Owen? cada dia... E quanto aos direitos de parar Yang? com essas O que mortes, me um diz, homem hein? que fez de tudo pra Todos mudar. eles tinham direitos. Deus não vai te perdoar. Você vem até aqui pra me atacar em nome de Deus? Você não é nem um pouco melhor do que qualquer um que use violência para provar um ponto de vista. Isso não vem de Deus. Não é a voz de Deus que estou ouvindo. Deus não é raiva, nem vingança. Deus é perdão e arrependimento. Agora, se você se aproximar de mim ou da minha família de novo, eu tenho o direito legal de me defender e eu prometo que vou usá-lo. Agora, por favor, retire-se. Oh, querido. Tudo bem, mãe. Eu sinto muito. Estamos certos. Eu sei que estamos. Te amo. Não, mas eu já disse 1000 vezes que você tem que tomar cuidado. Eu sei, mas o cara surgiu do nada e quando eu vi, eu estava cheia de sangue. É isso que a vingança faz. É olho por olho. Eu vivi a minha vida assim por muito tempo. Escuta, eu quero que você faça umas pesquisas para mim sobre gangues de rua. Tá bom. Me mande tudo o que encontrar. Eu vou escrever um documento com meus planos sobre como parar essa loucura. E eu preciso falar com o Tony. Bárbara. Bárbara. O Tony está morto. O Tony o quê? Um tiroteio. Detentos, hora dos exercícios. Venham para a frente de sua cela. Vão andando. Não vai sair hoje, Sr. Williams? Bom dia. Senhor, os 5 de paus e o Tuque saíram na mesma hora. Isso é um erro? Deixe-me ver. Deve ser um erro, senhor. Tuque vai atacar. Ele precisa atacar. São regras de gangue.
Fique de olho neles. Não tenha mais medo de mim, irmão. Eu não vivo mais pelas regras das gangues. A violência não faz mais parte da minha vida. Não vou te machucar. Está me ouvindo? É a minha palavra. Esta é a minha palavra. Hoje de manhã, um ataque à bomba contra um ônibus em Jerusalém matou 10 pessoas e deixou mais de 30 feridos. De acordo com a polícia, o responsável pelas bombas, um palestino de Belém. A maioria dos americanos concorda que enquanto houver drogas, haverá gangues. E só o que pode se esperar... Um garoto de 10 anos foi morto hoje enquanto brincava na frente de casa. Ele estava no meio de mais um dos muitos tiroteios de South Central. 15 pessoas morreram no que foi considerado os 2 dias mais sangrentos dos últimos ataques de gangues. Sr. Williams, por favor, venha comigo. Por quê? Está sendo esperado no setor revisional. Tire sua camisa e calças. Sr. Williams, entende os procedimentos que serão levados a termo? Do que se trata isso? Fomos informados de que sua execução será amanhã. Mas... como isso aconteceu? Eu não estou entendendo. Seu advogado perdeu o prazo de prorrogação de sua pena. E vão me matar por causa de uma tecnicalidade? Eu só estou fazendo o meu trabalho. Você não pode se recusar? Sr. Williams, entende que os procedimentos serão levados a termo? Eu entendo os procedimentos. Terei uma última refeição. Um padre, se eu quiser. Uma roupa nova para a execução, as últimas palavras, a longa caminhada até a câmara, onde eu serei amarrado à maca. Eu conheço o seu procedimento. Sr. Williams, tentaremos tornar tudo isso menos doloroso. Doloroso? Que parte dessa loucura não é dolorosa? Qual é a sua religião, senhor? Eu não acredito em uma religião, eu acredito em Deus. Quer que um padre esteja presente? Eu falo diretamente com Deus. Quem deve ser contatado como parente? Não importa.
Espera aqui. Eu volto. São janelas, Wilson. Consideramos o Sr. Stanley Williams culpado de todas as 4 acusações. Ele está morto? Ele está morto. Morto. Vamos nessa. Eu sonhei que iam me executar, como antes, só que era um engano. Era um tremendo engano. Só que ninguém sabia que era um engano. Deve ter sido horrível. Bárbara, todo dia eu acordo furioso, eu rezo, me exercito e medito para alcançar a paz. Porque eu não quero me acostumar a isso aqui, eu não vou me acostumar a isso aqui. Meus colegas pintam as paredes de laranja, azul, verde e dizem que é para melhorar, para deixar isso aqui melhor possível. Eu não ligo se eu ficar aqui 100 anos, porque todo dia eu acordo sabendo que não era para eu estar aqui. Por que nós fazemos o bem, Bárbara? Por que fazemos o bem? É para compensar o que fizemos de errado? É para marcar pontos? É Deus quem anota tudo e rezamos para Ele não esquecer de anotar? Fazemos o bem porque isso nos faz sentir vivos. Acontece que eu estava morto na primeira metade da minha vida, mas agora na segunda metade eu tenho a chance de viver e fazer alguma coisa se eu tiver que morrer para mostrar o significado, o verdadeiro significado. Então que assim seja. Eu sei que mexi com as pessoas, pois eu sei que mexi com um homem de um país distante. E agora ele me indicou para o Prêmio Nobel da Paz. Não começamos isso para ganhar um Nobel. Começamos para brigar por aquelas crianças. Então precisamos continuar lutando para que elas tenham uma chance de ser alguém, de ser um marido, de ser uma esposa, que tenham a chance de sonhar e realizar alguns desses sonhos. Eu ainda tenho forças para lutar. E você? Saudações, irmãos e irmãs. Primeiro, eu quero parabenizá-los por terem sido aceitos no programa para jovens da senhorita Bárbara. Eu fiquei sabendo que vocês são os melhores e os mais inteligentes. O futuro do nosso país. Eu quero que saibam que é um prazer ter a oportunidade de responder a todas as perguntas. Um de cada vez. Não é uma escola de gladiadores. Não se prova nada aqui dentro. Este lugar não faz de você um homem. Olhem para mim. Eu quero que vocês entendam isso também e que me escutem com cuidado. Assim que vocês começarem a inventar desculpas para vocês mesmos, esse é o momento em que vocês iniciam a caminhada direto para esse lugar. Eles querem vocês aqui. Estão prontos para recebê-los. Mas olhem para mim. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não quero ver nenhum de vocês aqui a caminho desse lugar. Para passar tempo nenhum, porque este aqui não é o lugar de vocês. O que nós vamos fazer é bolar um plano. Entre nós mesmos. E vão me prometer que não vão acabar na situação em que eu estou. Entendido? Sim. Ótimo. Pai Celeste, estamos aqui, sabendo que tudo conheceis. O princípio e o fim, alfa e ômega. Estamos aqui, pedindo a vossa orientação e pedindo que o vosso conhecimento nos ilumine. Por favor, Senhor, permita que esta pequena semente que plantamos possa desabrochar em uma flor da qual possamos sentir o aroma e levá-lo consigo. Então, um dia, não teremos mais que lutar neste mundo, brigar uns com os outros, com nossos irmãos. Querido Pai, eu peço que o Senhor, por favor, mantenha meus olhos focados no que precisa acontecer. Tome a senhorita como instrumento. Eu estou preso como um pássaro, mas meu canto ultrapassa essas muralhas. Faça com que meu canto derrube essas muralhas e as pessoas possam ver os sonhos que eu levo em meu coração. Senhor, se eu tiver que ser um sacrifício para que minha mensagem se espalhe, que assim seja. Amém. O professor William Kirt, da Universidade Brown, indicou o detento de San Quentin, Stan Tookie Williams, para o Prêmio Nobel de Literatura. Williams é ex-membro de uma gangue de rua de Los Angeles. Protocolo Escreveu da uma Paz. série de livros infantis ganhadores de prêmios. Williams foi indicado ao Nobel da Paz ano passado pelo parlamentar suíço Mario Ferr, mas perdeu para o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Eu o indiquei para honrar um conjunto de obra verdadeiro, corajoso e com propósito. E vamos voltar à redação.
Em setembro de 2002, a 9ª Vara rejeitou a última apelação de Sam Williams e convalidou a sentença de morte original. No entanto, a mesma 9ª Vara sugeriu que recebesse clemência do governador da Califórnia pelo seu trabalho louvável. Depois de 23 anos, permanece no corredor da morte e seus advogados continuam a apelar, argumentando que seus direitos constitucionais foram violados. Ainda hoje, seus livros e mensagens alcançam crianças do mundo inteiro. Seus esforços para criar um protocolo da paz que acabe permanentemente com a violência entre as gangues nos Estados Unidos e no mundo ainda continuam. Thank you.